cidadão, olá, servidor público. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Vamos lá! Essa assembleia não é uma assembleia para decidir nada, né? É uma assembleia, na verdade, para a organização da greve que começa amanhã, né? Então, acho que se a gente tiver soluções aí para colocar que ajudam a greve, a organização da greve, é o que é importante. Eu, por exemplo, acho que nós temos, acho que mais de 300 comarcas, é, não dá para o pessoal ficar indo de um lado para o outro. Então, eu acho que à frente do fórum de cada comarca deve ter gente lá fazendo o que a gente chama de piquete, na verdade, de convencimento, né? Então, eu acho importante ficar na frente do fórum de convencimento. Então, uma coisa que a gente precisa pôr na cabeça: greve não é férias. Então, ninguém faz greve para ficar em casa. Greve é ir para o fórum no horário da sua entrada. E lá no fórum conversar com as pessoas que por acaso querem entrar, convencendo elas da importância de estarmos paralisados. Acho que esse é um ponto principal, eu acho, né? Nós vamos ter algumas pessoas aqui na, na Praça João Mendes, conversamos eu e Milito, vai ter um som lá no chão, vai ter uma barraca, vamos distribuir aquele panfleto para os advogados que vierem para entrar no fórum. Eu acho que em todas as comarcas poderia fazer uma coisa mais ou menos parecida. O importante é sem violência, claro, porque violência contra o colega não é legal, mas um convencimento claro da importância da gente estar em greve, né? Aí acontece uma série de coisas como agora, imagina, a greve é amanhã, ontem às 19 horas é que surgiu a primeira manifestação da presidência de criar uma mesa de negociação, sem especificar direito como será essa mesa de negociação, entendeu? Essa mesa de negociação até dezembro, para que nós vamos querer uma mesa de negociação até dezembro? Nós vamos ficar esperando dezembro para ter reposição salarial, né? Isso já começa um erro na mesa de negociação. Mas nós vamos bater para que a mesa seja rápida, no sentido de ter mais de uma reunião por mês, e não simplesmente 12 reuniões. Eu acho o importante na mesa de negociação saber de onde veio o dinheiro. Eu faria essa pergunta, por exemplo. Não tem dinheiro no tribunal. De onde veio o dinheiro que colocou em dia ou arrumou mais ganhos para juízes e desembargadores? De onde veio esse dinheiro? Por acaso esse dinheiro foi tirado do orçamento aprovado na Assembleia, que é para todos os trabalhadores do Judiciário? Qual é o percentual por cada desembargador ou cada juiz? Qual é o percentual por cada servidor público? Eles são 1.000 e poucos, nós somos 40 e poucos mil, né? 50 mil com aposentados. Então, como é que foi trabalhado esse dinheiro? Esse é o primeiro ponto. Se não veio da folha de pagamento, de onde veio o dinheiro? De onde veio? Não pode vir também para os servidores? Acho que a primeira questão na mesa de negociação é essa. A segunda é que nós queremos participar imediatamente da formação, porque já começa a discutir o orçamento do ano que vem e nós queremos participar dessa discussão na mesa de negociação, não é? Então, nós queremos participar da negociação, da mesa de negociação da orçamento que vai para a Assembleia, vamos discutir na Assembleia e do que for aprovado, nós queremos uma mesa de negociação para discutir a execução desse orçamento. Porque uma coisa é aprovar o orçamento, vem para o tribunal. Como que se dá a execução? É isso que eu falei. Qual é o percentual para um, para outro, etc. e tal. Então, isso tudo a gente tem que ser discutido. Para mim, o principal da mesa de negociação é essa. Mas eu desconfio que na mesa de negociação eles vão querer colocar de cara tudo aquilo que a gente colocou como para discussão primária e secundária, né? Mas para a gente o importante é isso, o importante é também dar início pelo menos, a formatar, preparar, já como se fosse encaminhar para a Assembleia, o nível superior.
Entendeu? Essas duas coisas são as duas coisas básicas para mim de mesa de negociação. Eu tenho a certeza que não é isso que o tribunal está pensando, né? Então nós temos que forçar mesmo, temos que ter uma boa greve e temos que estar na frente dos cartórios. E vai ser marcado, tem até uma data que acho que o Milito já fez comunicação pelo pessoal, de termos uma assembleia presencial, né? Está iniciada a discussão. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Fico muito feliz pela luta, pela coragem da greve. Então, eu conversei com o Michel, a gente é da Associação dos Técnicos do Rio Grande do Sul, a TecJude. O nosso cargo até 2021, ele era oficial escrevente, com o plano de carreiras ele passou a ser técnico judiciário. Eu vou comentar sobre o EPROC, o que ele mudou no nosso tribunal e no nosso dia a dia. O EPROC ele foi implantado em 2019 e ele trouxe modificações significativas para dentro do tribunal. Ele teve uma retirada de servidor do cartório, as atividades cartorárias elas foram praticamente excluídas, como intimação, nota, cobrança de autos, foram extintas, mas nós tínhamos processos físicos CUTEMES, né, no sistema antigo nosso. Mas o que aconteceu com o EPROC? A virtualização dos nossos processos, ela acabou gerando que não há mais espaço para nível médio dentro do tribunal e para a carreira do técnico do escrevente. Por que eu digo isso para vocês? O gargalo do EPROC ele cai no gabinete, que ele é composto por 2 técnicos, 2 secretários, um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e 2 estagiários. A realidade do Sul é muito menor em comparação com a de vocês, falando isso de São Paulo, né? Mas ela gerou somente um servidor dentro do cartório, fazendo aquela atividade mais burocrática, como alvarás, e a alocação dos demais servidores em URCAs, né, que a gente chama de unidades de cumprimento e de atendimento também, e unidades que minutam também, que despacham remotamente, sem estarem mais vinculadas aos locais. Então, a corregedoria ela tem a única, que é esse sistema que organiza o trabalho. O nível superior ele é importante nesse momento. Acho que o trabalho nunca foi de ensino médio, porque a gente tem que ter conhecimento jurídico, linguagem técnica, mas ele é a luta da sobrevivência do cargo dentro da estrutura. A União ela já tem essa realidade, é uma luta bem antiga que eles conquistaram. O TRF4 aqui, por exemplo, em 2022 já tem técnicos com o ingresso do nível superior. Então, eu chamo a atenção para vocês que os tribunais, eles Sergipe também, a própria Bahia, ele vai falar com vocês, cargos comissionados com a ideia de que o servidor efetivo ele não é o mais digitalizado, ele não é o que mais sabe mexer com o EPROC, e eles estão colocando esses cargos em comissão em detrimento dos servidores efetivos, em razão que eles justificam que ninguém quer ser secretário, por exemplo, que ninguém quer trabalhar em gabinete diante da demanda volumosa que o EPROC gerou, porque os processos eles não têm mais tempo, né? O advogado a gente faz o despacho, o juiz assina, o advogado já peticiona, então ele é 24 horas. O EPROC é 24 horas, o plantão dele também é bem complicado, cargo em comissão não faz plantão, e a justificativa desses cargos em comissão é porque o servidor efetivo, no momento que ele não quer mais trabalhar, o que eles alegam, eles não podem ser demitidos. Então é importante o nível superior para a nossa sobrevivência do cargo, porque não há trabalho de nível médio e porque a criação de CCs está vindo em todos os tribunais e forte. Então, eu chamo a atenção de vocês para essa luta, e ela é uma luta justa e legítima. Eu estou adorando. Isso aqui tá cheio de servidores e servidoras do estado inteiro, mas eu vou passando aqui as 29 páginas de pessoas e vejo minha categoria aqui, dá um quentinho no coração que vocês não têm ideia. Nós estamos muito dispostos a essa greve, e eu não tenho a mínima dúvida, mas nenhuma dúvida, e se não fosse essa organização nossa, a gente não teria recebido o e-mail, não teria sido publicado absolutamente nada no Diário Oficial de mesa de negociação, porcaria nenhuma. Para mim se a gente arrefece agora, essa mesa de negociação vai para o saco. Se a gente fortalece a luta e as entidades, a gente consegue de verdade negociar. Porque, por o tribunal,
Na verdade, gente, eu entrei no tribunal em 79 e nunca vi que a gente tivesse conseguido de verdade uma mesa de negociação quando você pede uma coisa, o cara oferece umas, você dá um contraponto e você vai negociando. Ah, eu não tenho, eu tenho isso, e vocês que se virem. Sempre foi assim. E acho que está na hora do tribunal descobrir que a gente negocia lá no governo federal com o presidente da República e ministros. E eu me lembro do Gozzi já ter dito isso para o presidente do tribunal na nossa primeira reunião. Eu negocio com Lula, negocio com Marinho, negocio com a ministra Esther, e não negocio no tribunal, por quê? Que vocês são melhores do que o restante dos administradores? Eles não são. Então é o seguinte, a gente tem mais é que continuar nos fortalecendo cada dia mais, chamando os companheiros e as companheiras para engrossar a nossa luta, porque daí sim nós vamos ter força para conseguir alguma coisa no tribunal, porque senão a gente pode esquecer. Né, Luiz Milito aqui, a Sojubes Organize e Lute. Eu acho que a gente está fazendo uma assembleia com mais de 700 companheiros e companheiras, é uma assembleia forte, né, diante vamos dizer, do tempo que a gente ficou sem fazer greve, né, são 15 anos, então é uma assembleia forte. Eu acho que o tribunal tem feito aquilo que a gente sempre imaginou, né, funcionar na base da pressão. Então, a Assembleia de 11/4 fez com que eles marcassem uma reunião, e agora essa Assembleia e a greve, a partir de amanhã, fez com que o tribunal anunciasse essa reunião da mesa de negociação, mas que já, como o Gozzi falou, que eu concordo, é uma mesa que eles não colocaram concretamente uma pauta objetiva, né? Eles colocaram 3 pontos que são importantes, né? Que é o reajuste, a questão do nível superior para escrevente e o auxílio saúde, são pontos importantes da nossa pauta que foi protocolada lá no tribunal. Mas eles não colocam índice nenhum, então fica aquela ideia de ter uma reunião onde eles vão ficar se lamentando como sempre, né? Então isso para nós não interessa, por isso que eu acho que a greve tem que ser forte e continuar para que o tribunal realmente faça uma mesa de negociação de fato, né, que apresente propostas concretas, que a categoria possa avaliar e decidir em assembleia o que fazer, né? Nós pensamos que todo o prédio que tiver algum militante que vai estar em greve, é importante que ele esteja presente na entrada para convencer os colegas, para ajudar para que os colegas entendam a necessidade da greve, né? Tudo que a gente conquistou até hoje foi com greve, não tem nenhum momento que a gente conquistou alguma coisa que não foi com greve. Então, convencer os colegas na porta dos prédios. Esse primeiro dia é um dia importante, né? Porque é o primeiro dia que a gente vai ter uma noção, a gente não sabe exatamente quantos as pessoas perguntam quantos estão em greve, a gente não sabe, a gente não tem essa ideia, né? Mas o primeiro dia vai nos dar um quadro importante disso. A gente vai ter uma noção do estado. Então é importante que cada um fique na porta tentando convencer. As formas de ficar na porta são variadas. Quem estiver sozinho achar que vai para outro prédio, eu acho que não tem problema. Não existe uma regra tão rígida assim de ter que ficar na porta do prédio o tempo todo, mas a ideia é essa, né? Ficar fazendo piquete. O Góes já mencionou aqui no João Mendes, nós vamos fazer esse piquete com som, barraca, e depois a ideia é a gente subir no prédio, fazer um tipo de um arrastão de convencimento, né? Subir no prédio João Mendes, que é um prédio importantíssimo, né? Dentro da nossa estratégia de luta, e fazer um arrastão e chamar o pessoal para descer, para mais ou menos em torno do meio-dia a gente fazer uma reunião com mais gente dali. A gente pensa em fazer um piquete também no Eri Lopes, que é outro prédio importante, que tem uma movimentação financeira muito grande, né, onde estão os precatórios e as execuções contra a fazenda, e um prédio importantíssimo também, né? E o da Barra Funda, que é o prédio criminal, né, que tem uma visibilidade enorme dentro da sociedade, né, os casos que acontecem. São prédios que a gente chama de estratégicos. Se no primeiro dia a gente não tiver uma participação tão grande nesses prédios, em outros da capital e do estado de São Paulo, a greve é um processo em construção. Cada grevista vira um militante, foi como o Góes falou, né? Não participar da greve
e ficar em casa não existe, né? Então tem que cada um vai virar um ativista para que possa mobilizar mais gente, indo fazendo rodízio até em prédios, né? Fazendo caravanas para ir num prédio e no outro, fazendo encontros, né, onde for possível com colegas de prédios, tentando convencer da importância da greve. Quanto mais forte a greve for, mais a gente tem condições de negociar com o TJ, mais a gente tem condições de avançar o mais rapidamente possível numa vitória. Então, basicamente, a ideia é essa. Nós estamos pensando numa primeira assembleia presencial no dia 21 de maio, né, uma quarta-feira, às 13 horas, mas está em discussão, né? Depois eu gosto de ver como é que faz encaminha. Seria a primeira assembleia presencial durante o período de greve. Aqui em São Paulo também, muitos companheiras e companheiros de alguns prédios falaram em vir para João Mendes lá em torno de 1 hora, 1h30, né, para fazer o encontro dos grevistas e fazer uma organização de visita em prédios aqui da capital, né? Então tem essa possibilidade também, né, de virem para cá. Então acho que a ideia é essa, basicamente, né? Então o negócio agora é a gente organizar cada vez mais essa greve que já começa com essa assembleia bem vitoriosa. Obrigado. Fernanda, da Aspice Brasil e a Sojubes. Eu quero, antes de tudo, assim, saudar cada colega, né? Não só assistente social, psicólogos, escreventes, todas as categorias e funções aqui presentes nessa Assembleia. É muito importante que a gente esteja tomando coletivamente essa decisão de ter coragem de estar aqui, de aderir ao movimento. E aí eu queria só, então, complementar em relação a essas falas que já foram feitas da mesa de negociação. Gente, mesa de negociação, a gente está demandando mesa de negociação porque é um dos meios da gente atingir a nossa pauta, nosso item, mas a nossa pauta é aquela pauta prioritária, né? A forma como o TJ vai responder a ela, a gente está pedindo mesa de negociação para poder negociar, mas o tribunal esses anos todos diz que faz mesa de negociação, gente. Então a gente não pode se enganar com essa promessa de mesa de negociação no dia 28, porque na última reunião com a presidência, no dia 30, eles falaram que para eles aquilo lá era uma mesa de negociação. E o que era a mesa de negociação? Dizer para a gente que não dá. Né? Não teve nenhuma estratégia de negociação. É informar que não dá, e isso tem sido todos os anos. Então, eu queria colocar isso para a gente não se enganar com essa publicação, né, que diz que a primeira reunião é dia 28 de maio e se estende até 31 de dezembro, gente. Né? Que negociação é essa? Nossa database era março, ele está ciente da nossa pauta de reivindicações desde março, o Tribunal de Justiça está ciente da nossa pauta. E aí dizer, por fim, não quero nem chegar nos 3 minutos para poder rodar aqui rápido, mas que se a gente está tendo força de pressão é por conta de cada colega que está se envolvendo e se mobilizando, gente. A gente fala isso sempre quando passa nas comarcas, não é as entidades que têm força, não são as entidades que têm força, porque a gente tem bala na agulha quando chega lá e fala com o presidente, não tem. Eles começam a se mobilizar e a se preocupar quando vem essa movimentação que está acontecendo aqui hoje, que aconteceu na última Assembleia, a deliberação de greve, e eles estão vendo o movimento crescente. Então, eu queria fazer essa fala para reforçar a necessidade de a gente continuar crescendo, conversando com os colegas e com força para essa greve. É só a greve e a nossa organização como servidores, com cada colega do lado, que vai poder forçar com que essa mesa de negociação que eles estão falando seja de fato uma mesa de negociação. A nossa pauta é pelas nossas perdas salariais. Se eles vão dar de imediato, se vão fazer uma mesa de negociação, é um problema deles. A gente tem que reivindicar a melhor forma possível. Mas a nossa pauta são pelas nossas perdas e os outros itens que estão lá. A gente tem que bater firme nisso, na denúncia da política de desigualdade dentro do Tribunal de Justiça. Então, vamos junto, vamos com força, cada colega na sua comarca, na sua região. A gente vai discutir melhor as formas de organização, mas não se sintam sozinhos, se juntem com os colegas da sua região. Se não tiver gente no seu fórum, procure as pessoas mais perto, porque é assim que a gente cresce em movimento e estamos crescendo. Parabéns, colegas. Eu mandei aqui para os nossos grupos aqui do WhatsApp, eu vou seguir aqui rapidamente o roteiro que faz parte das reflexões que nós temos tido aqui ao longo dos últimos anos diante das políticas de ataque ao funcionalismo do judiciário e em geral. Desde a última greve de 2010, já são 15 anos de reuniões e negociações que serviram e servem para que o patrão acelere a sua política de arroxo e rebaixamento salarial. As perdas estão aí, são 30,24% até 1º
de março passado. Nem se fala aqui dos cálculos que deveriam ser diferentes a cada database, portanto, acumulados, então a perda é muito maior, só por falta do cálculo correto. Um escrevente no TJ São Paulo, o salário inicial, ele só vai alcançar o salário inicial do técnico do Judiciário Federal depois de 20 anos, 4 quinquênios e uma sexta parte, para dar a medida do afundamento salarial, do rebaixamento salarial programado pela direção desse tribunal. Muito bem. Por que os aposentados continuam trabalhando? Porque o salário afunda ainda mais. Tem as perdas inflacionárias de mais de 30% e depois cortam ainda auxílios, tal. O sujeito que vai se aposentar vai passar mais necessidade ainda, num período da vida de maior vulnerabilidade. Ao longo desses 15 anos, o TJ de enrolação, de mesas de negociação, de enrolação, o que ele fez? Ele implementou novas estruturas de trabalho, fincadas nas novas tecnologias e plataformas digitais. Ou seja, ele arranca mais trabalho por unidade de tempo de cada um de nós e mais trabalho ainda em virtude das jornadas extensivas, além das 8 horas diárias. O sistema SAGE é 24/7, o EPROC, a nossa companheira do Rio Grande do Sul acabou de dizer, é 24/7. Eles produzem naturalmente a extensão das jornadas de trabalho. Trabalho não pago. Ninguém fala isso aqui nessa categoria. Muito bem. Outra coisa, o TJ, ele agora escancarou, ele diz que vai reduzir o número de funcionários, o EPROC vai reduzir o número de funcionários, a classe trabalhadora, o funcionalismo público de São Paulo está sendo atacado, professores, saúde, judiciário, e nós não podemos defender que a categoria perca trabalhadores. Isso é antissindical e vai contra a luta da classe trabalhadora e a defesa. O funcionário público hoje é o grande defensor do serviço público, que deve ser universal e gratuito, e não deve ser dirigido pela magistratura. O diário que sai no Diário Oficial hoje não é nada de concreto. Não houve nenhuma proposta do tribunal para repor 1/4 do nosso salário e nem para implementar o nível superior. Então, não se engane, pessoal, porque reuniões, a gente já está cansado de reuniões. O que nós queremos mesmo é uma proposta concreta. E aí, primeira coisa que a gente tem que tirar do tribunal, o reconhecimento dessa dívida, pois até o momento ele não reconhece essa dívida. E segundo, qual é a proposta de como ele vai pagar a dívida para todos nós, né? Se é por parcelamento, um adiantamento, um valor, mas tem que ter alguma proposta. Aí sim, isso é uma mesa de negociação. A outra questão, que é fundamental, que eu queria esclarecer a todos. A última reunião agora que a gente teve com os assessores a respeito do nível superior, na verdade, eles não querem implementar o nível superior. O que eles querem é dividir a categoria, e eu vou usar esse termo, vou reproduzir o termo que foi falado na reunião. Escreventes qualificados e escreventes que não tenham qualificação. É isso mesmo. Dividir escreventes qualificados e não qualificados. E o que vai acontecer, pessoal? Mais divisão na nossa categoria e para alguns, só para poucos que vão receber uma gratificação a mais e que vão ficar presos nessa gratificação, porque essa gratificação não vai ser incorporada. Ou seja, não vai levar para a aposentadoria. Isso não é nível superior. Eu quero lembrar a todos, como a fala da colega lá do Sul, muito importante, vou resumir o que ela conversou comigo semana passada. Com o EPROC, desde a triagem, desde o cumprimento e até no gabinete, é necessário o nível superior. Porém, o Tribunal de Justiça aqui no Estado de São Paulo entende que não. Que só quem está no gabinete que necessita de conhecimentos para atividade fim. E não é isso que acontece na prática, né, pessoal? Acho que todo mundo aqui sabe que quando o servidor pega um processo, uma petição, ele precisa fazer a interpretação daquela petição, para cumprir também. E aí, quando vai trabalhar, no gabinete também. Porém, aqui no Tribunal de Justiça, o único reconhecimento que tem é quando vai entregar o mandado. Porque aí sim tem um nível superior. Enquanto que não há esse nível superior para os escreventes. Então, nós, os escreventes, estamos lutando por igualdade dessa contradição que tem dentro do Tribunal de Justiça.
e não vamos parar, não vamos desistir enquanto nós não conseguirmos o nível superior. Eu queria colocar um encaminhamento aqui de uma proposta de que a gente faça um ofício aqui, deliberando, rechaçando essa proposta do Tribunal de Justiça de fazer essa divisão entre os escreventes e reforçar e reafirmar a necessidade do nível superior para todos os escreventes. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que traz para você, servidor público, para você, cidadão, informações sobre cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.